Eu gravei a primeira vez, mas que não saiu o áudio do vídeo. Mas vamos lá, recapitulando. Sexta-feira aconteceu uma coisa que me incomodou bastante na sala educacional, né? Quando uma aluna que está comigo já há um ano, né, comentou, né, se eu tinha alguma coisa para indicar para ela de estudos aí do final de semana. E aí achei até estranha aquela pergunta, né? Porque, poxa, a gente passa de segunda a sexta-feira, todos juntos na sala, das 9 às 15 horas, estudando, né? Porque quando o mercado não está assinando gatilho de compra ou de venda, estamos ali, estudando o mercado, batendo papo, trocando ideia, né? Temos, né, excelentes leitores na sala, estão sempre trocando figurinhas de livros ali, né? Recomendações e tudo. E no momento que ela me perguntou isso daí, eu não... Eu, eu, no primeiro momento, eu não consegui pensar em nada. Por quê? Todos ali naquela sala, né, na minha sala educacional, bebemos da mesma fonte. Todos nós já olhamos duas ou três vezes o Ogroflix, todos nós já sabemos todos os segredos segredosos do Stormer, que ele publicou, e muitos de nós já tivemos dor de cabeça assistindo os vídeos de fechamento do Palex, porque o homem é fera demais. Então, em modus operantes, em base operacional, não existe novidade para nós. Essa que é a verdade. Porém, o que eu comento com o pessoal é uma coisa bem, é, pelo menos para mim, tá? Isso daí é a maneira como eu vejo e como eu me comporto. A parte mecânica, a base operacional é a coisa mais, digamos assim, fácil que tem da gente decidir, né? Pô, vou operar isso, né? É simples, é um ponto de compra, um ponto de venda, um gatilho operacional, né? Não tem muita coisa de diferente nisso. Mas a partir do momento que a gente decide, né, que é aquilo que a gente vai fazer, é como eu falo para o pessoal. Eu, hoje em dia, eu não vou ficar, né, investindo meu tempo em replay de mercado. Não, eu vou estudar alguma outra coisa ligada mais ao lado emocional, eu quero melhorar minha oratória, né? Então, tem outras áreas que eu pretendo melhorar. Eu não me preocupo mais com o meu operacional, digamos assim, porque isso, né, e não quero que soe arrogante, mas já está dominado, né? Eu já cheguei, né, nessa fase do game. Então, nada mais vai me agregar tanto, né, a ponto de mudar o meu operacional. Claro, uma mudança aqui, outra colar, mas não é uma coisa que toda semana eu vou ter que estar estudando, não. Tem uma coisa que tu vai fazer uma mudança a cada um ano, por exemplo, né? Ah, vou colocar uma média móvel que era aritmética, vou colocar exponencial, vou tirar de 50, vou colocar de 72, e aí, enfim, você vai se adaptando, né? Mas leves mudanças. Mas a base está feita. Então, né, quando o pessoal fica muito afoito, o que que eu estudo, o que que eu estudo? Não foi só ela que me perguntou isso, eu já tive um outro aluno também que me perguntou, e eu dei a resposta para ele mais direto. Falei assim, cara, não tem mais o que você ficar batendo no operacional. Vai estudar outras áreas que são tão importantes quanto, muito mais importantes, né? A área emocional, né? Se conhecer, porque o mercado a gente sabe que ele é 80% emoção. Então, não adianta a gente ficar na parte mecânica, ponto de compra, ponto de venda. E aquilo mexeu comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um brio assim que eu acho impossível, né, eu ser incapaz de fazer algo que alguém já faz. Só que a gente tem que saber também, né, aonde que a gente se encontra. Então, tem coisas que eu não vou nem usar, né? Ah, vou juntar uma fala de um fulano, uma fala de um ciclano e vou montar uma aula. Por que não? Porque imagina só um professor Clóvis de Barros Filho caia um dia no, ali no YouTube dele e fala assim, aqui o cara querendo falar sobre bril. Filipelli, Clóvis de Barros Filho lendo isso. Porra, vergonha alheia total, né? Mas eu vou mostrar como eu, né, pelo menos para mim, isso é um estudo e é a maneira que eu quero compartilhar com vocês aí, tá bom? Então, deixa eu dar um pause aqui que aí eu já volto. Então, pronto. E eu não sei vocês, mas sempre quando eu estou assistindo alguma outra coisa, ou, poxa, às vezes tu não quer nem pensar em mercado, só que não adianta. A nossa profissão é o que a gente está sempre fazendo. Porra, às vezes tá vendo lá as montanhas, tá vendo, porra, olha que tendência de alta bonita aquela ali, ó, as montanhas, isso aqui. Então não adianta, né? Tudo que a gente faz acaba que envolve o mercado.
E sempre quando eu estou fazendo alguma dessas atividades automáticas, a vida de trader que ninguém mostra, né? Lavando uma louça, passando um pano, né? Uma vassoura aqui na parte que a gente ocupa. Então, eu estou sempre procurando escutar alguém mais inteligente que eu, essa, e que não é difícil, né? Mas tem pessoas que parece que seria vergonhoso a gente tentar plagiar isso daí, copiar ou tentar simplificar. Então eu vou fazer um react porque para mim isso daqui é muito parecido com o que a gente faz, tá bom? Então vamos lá. Para fazer as coisas, ou pelo menos tentar ter mais motivação. Um cara chamado Wolfram Schultz, um alemão, ele desenhou um estudo muito legal com macaquinhos, mostrando. Ele foi o cara que desbancou a dopamina igual a prazer e mostrou que dopamina é igual a motivação, e isso tem tudo a ver com treino e comportamento alimentar. Ele botou um macaquinho parado numa cadeira, ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira, implantou uns eletrodos no sistema de recompensa desse macaquinho, e ele tinha uma etapa. Olha que interessante, cara. Ele tinha Não sou familiar, colocar um macaquinho sentado na frente da cadeira, ensinar um macaquinho a fazer algo. Somos nós. Ficamos o dia todo na frente de uma cadeira porque alguém ensinou a gente que realmente existe um padrão dentro do mercado que a gente, se executar, né, somos recompensados. uma etapa onde o macaquinho, primeiro, ele ensinou o macaco que dentro de uma mamadeira que ficava num trilho, assim, a mamadeira ficava lá, ela vinha escorrendo para cá até ele conseguir beber o que tinha dentro da mamadeira. Na mamadeira tinha suco. Suco de laranja. O macaquinho adora suco de uva, laranja, eles gostam, os primatas. Primeiro ele ensinou o macaco que tem suco na mamadeira. Depois ele ensinou o macaco que se o macaco apertar 10 vezes um botão, ou seja, exercer um trabalho, um esforço, a mamadeira vem. E depois ele ensinou que o botão só é liberado, não adianta ele ficar apertando, o botão só é liberado quando acende uma luz no teto. Qualquer semelhança não é semelhança aqui nesse caso, né? Cara, ensinou o macaquinho a apertar o botão. O que que a gente faz o dia todo? Não tô falando que, né, para ficar parafraseando aqui, mas é o que a gente faz. Alguém veio e ensinou pra gente que se a gente apertar o botão na hora certa, a recompensa vem. A gente vai ganhar dinheiro. Mas não é apertar o botão em qualquer momento. Tem a hora para você apertar o botão. Vocês estão percebendo como esse experimento foi feito com macaquinhos, mas devia ter sido, na verdade, se trocar os macaquinhos por traders não vai mudar em nada? Olha que loucura. Quando a luz está desligada, pode apertar e o macaquinho não aperta, ele aprende que não adianta. Aí ele começou a aprender. Sempre que a luz acende, se eu apertar 10, 20 vezes esse botão, a mamadeira com suco vem até. O que que é a luz do macaquinho? É o nosso gatilho operacional, né? O certo é a gente apertar o botão só quando a gente enxerga o nosso gatilho operacional. Só quando a gente visualiza ele. Só quando realmente ele está formado. Não adianta apertar antes. Depois também não. Até mim. E o danadinho aprendeu. Aprendeu. A gente E aprende. aí o pesquisador foi perguntar, aonde que aumenta a dopamina? Quando o macaco bebe o suco? Quando ele aperta o botão ou quando ele vê a luz? Porque aí Aonde que aumenta a nossa dopamina? É quando a gente já vem ansioso pro mercado abriu e a gente já está aqui na ansiedade. Cadê? Já fica procurando. Quando a gente está vendo ele se formando ou quando ele está pronto? Quando que você fica mais, digamos assim, afoito, ansioso? Fala aí para mim. ele conseguia verificar se a dopamina dava prazer é quando o macaco bebe o suco. Eu acho que era quando ele via a luz. Quando via a luz. É, Mas daí tem algum... Vinha pra ele o seguinte: vem a luz, vou conseguir o suco. Eu tenho um sinal pra buscar uma recompensa. você já deu essa aula no Interligas. Era antecipação do prazer. Exato, Eu achei exato. essa frase Que legal. sensacional. Só que isso tem algumas coisas que a gente... Antecipação do prazer. Quantos aqui não querem antecipar o gatilho operacional, né? O nosso prazer tem que estar em ser um bom executor, um excelente executor na nossa teoria do que a gente estuda. Mas quantos aqui não conseguem segurar a ansiedade? Querem antecipar, né? pode tirar desse estudo e aplicar na nossa vida, galera que tá assistindo aí. Opa! Primeiro, então a dopamina ela gera motivação, porque quando o macaco vê o suco, os eletrodos estavam implantados no sistema. Quando vê a luz, os eletrodos estavam implantados no sistema, a dopamina explode.
Ele vai lá, aperta. Quando ele bebe o suco, já quase não tem mais dopamina. Sim, mas tá ligado ao suco. Tá ligado ao suco, sim. E esse é o nosso aprendizado. Perfeito, exato, exato. Então, quando você vê uma pizza no filme, é ali que o seu dopamina explode. Quando você pega o iFood pra pedir a pizza, é o macaquinho apertando o botão. Quando a pizza chega, às vezes você até se arrependeu de ter pedido. É, por exemplo, aquelas Faz todo pessoas que... sentido, cara. Então, uma coisa importante. Quando que você sente mais prazer no trade? Porque a gente sente prazer. Tá liberando dopamina, né? Tem gente que não consegue segurar de tanto prazer que antecipa. Tem gente que quando tá vendo se formar, tá enlouquecido. Será que vai formar? Será que não vai? Tem gente que quando forma, né? Não, tá ali, visualizei, formou. Depois tem pessoas que quando entram numa operação e tem outras que é só depois que dá alguém, né? E não dá para falar, né? A gente se... Não, eu é só quando eu pego alguém. Não, tem operações e operações. Tem operação que eu tô vendo se formar uma coisa que eu já tô visualizando. E aí eu já fico, né, naquela explosão de dopamina, digamos assim, só em ver a formação gráfica. Digamos, o entrar, e, pô, já tô nas tampas já, pô. Entendeu, cara? Você falou, porra, por que eu fiz isso? Já passou o filme, atrasou o motoboy. Você fala, putz, cara. São, agora por exemplo, aquelas pessoas que compram um monte de roupa, por exemplo, e guardam tudo no armário. E aí você fala pra pessoa, olha o seu armário, tem alguma coisa com etiqueta? E o mesmo é quando o cara vê um vídeo de vocês e dá vontade de treinar. O cara viu um estímulo discriminativo que... Ele viu o vídeo e fala, puxa, podia treinar. Eu quero treinar. E aí, puf, explode dopamina na cabeça. Aí quando ele já chega aqui, ele fala assim, putz, Vocês nunca assistiram uma aula, tipo uma aula do Stormer, uma aula do Ogro, assim que vocês ficaram tão pilhado que, porra, se duvidar, daqui a pouco o cara tá operando, sei lá, né? Tá operando Forex, meia-noite. Eu já fiquei pilhado a ponto de acabar de assistir uma aula do Ogro e ficar, caralho, velho, isso, puta que eu pariu. Tem que esperar até amanhã agora pra mim realmente botar isso aí em prática. Foda, né? a vontade já passou. Vamos pra casa. Vou tirar. E às vezes quando a gente dorme é justamente porque a mesma pessoa que assiste o vídeo, né, não é a mesma pessoa que acorda no outro dia, isso é foda. Uma foto, falar que tá pago e vou pra casa. Mas, ó, primeiro de tudo, o macaquinho tem que saber que tem suco. Se ele... A gente tem que saber que tem uma recompensa, né? Se a gente executar o trabalho que é para ser executado. A gente tem que saber disso. Se você não ensina, ele não tem... Nada significa nada, porque ele não sabe o que ele quer. E aí eu tenho uma aula no RD chamada Qual é o seu suco? Porra, que irado. Que legal. Inclusive, um cara me mandou um quadro de um gorila, velho. Uma cara brava, assim, um gorila escrito Qual é o seu suco? Um quadro enorme, tá lá em casa. Muito bonito, aliás, muito obrigado. Legal. E o Qual é o seu suco virou a aula mais assistida, cara. Só essa aula já de pessoas que reassistiram lá, a gente tem os cálculos, deve ter umas 350 mil views, só essa aula. É isso que eu falo, que eu e a galera da sala temos em comum. Eu já vi tanto o Ogroflix que eu já decorei até as falas do Ogro. Essa que é a verdade. Assim como a maioria do pessoal que vem operar comigo que também já fez o mesmo, porque a gente é obcecado por aquilo. Mas e isso tudo é etapas, né? Quando a gente está em busca do conhecimento, a gente vai rever. Parece que cada vez que a gente assiste, e parece não, é verdade, cada vez que a gente assiste um vídeo, uma aula uma aula boa, a gente aprende uma coisa nova. Porque quando a gente assistiu a primeira vez, a gente nem pensava em absorver aquele conhecimento que está sendo entregue ali pra gente, né? Aula de pessoas que Caramba. reassistem. Porque Porque se só você... o título foi genial. Porque, cara, se você não sabe qual é o seu suco, pra que você vai apertar o botão depois que acende a luz? Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. Se o macaquinho, se você não mostra que tem suco, ele não vai apertar, não vai fazer trabalho, não vai apertar o... É o que eu falo pra galera, que a gente tem que equilibrar uma balança de 3 pontas, né? É a recompensa, é a motivação e a responsabilidade. É difícil, né, da gente explicar isso para uma pessoa que está chegando agora no mercado. Ó, a pessoa não adianta, para ela se motivar, ela tem que ter uma recompensa, mas a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade. Então é muito mais fácil tu mostrar, né, para um operador, tu jogar limpo com ele. Tu tá chegando agora no mercado aqui, cara, não é isso que te contaram, tu tá vindo pelos motivos errados. Se tu continuar pensando assim, vai tudo dar errado e você vai quebrar, você vai ser eliminado do mercado. Então é assim, assado. Mas se você fizer bem feito, você vai conseguir uma recompensa. Talvez não seja essa que você vai ficar milionário em uma semana, em um mês, mas é pequenas recompensas que vão te levar muito longe. o botão, não vai entender os estímulos que permitem ele buscar aquela recompensa.
E aí tem outras coisas. Quando a recompensa é 100%, ou seja, o macaquinho vai apertar e 100% das vezes ele recebe o suco. A dopamina aumenta isso aqui, digamos. Quando os pesquisadores reduzem a probabilidade de ter ou não suco, então água ou suco, para 50%, a dopamina explode. Expectativa. Porque Quantos e quantos casos já aconteceram aqui pra mim? Chega um cara totalmente aloprado, gira pra caralho, e só faz merda, e aí tu vai e coloca o cara nos trilhos. Porra, dá aquele sermão no cara, o cara entende, fica chocado. E aí ele começa a andar na linha. Uma semana, 2 semanas, um mês. Só que parece que quando ele entra na linha, mesmo às vezes ganhando o seu dinheiro, ou parando de perder, que já é parte do processo, aquilo ali já não basta mais por cara. E aí parece que vem um espírito demoníaco que vai lá e o cara começa a pensar, beleza, eu já aprendi. O cara tá 1 semana sem fazer merda, um mês sem fazer merda. E aí ele vai e ele pensa o quê? Já aprendi a ganhar, o que eu vou fazer? Vou me alavancar. Vou sair de 2 contratinhos, vou para 10, foda-se. Já aprendi, né? Então ele quer em busca de uma recompensa maior, às vezes não está nem preparado para receber aquilo, mas ele acha que ele já conseguiu e às vezes aquela rotina, aquele processo que, né, a consistência é uma rotina de, né, você manter uma rotina, né, do seu operacional. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro todo dia, quer dizer que você é consistente nas suas tomadas de decisões. Eu compro porque faz isso, eu vendo porque faz aquilo. Mas para o cara aquilo ali não vale, né? É pouco, né? Ele tomou um susto, você deu um susto nele, ele se assustou, entrou na linha 1, 2, 3 semanas, e aí aquilo ali começa a ficar pouco. E aí, como ele já parou de perder, até tá ganhando um pouquinho de dinheiro, ele pensa que não, com esse pouco já tá suficiente, vou me alavancar. talvez eu ganhe a recompensa. E o nosso cérebro adora isso. Aí a gente tá falando de jogo de azar, por exemplo. É o mecanismo básico de um cassino. Puta que... Talvez Puta merda, eu ganhe a recompensa, cara. Cara, a dopamina, ela quadriplica o... É a mesma que eu acabei de falar. Claro que eu já assisti o vídeo aqui 1 milhão de vezes, mas o que eu quero passar para vocês é justamente isso. O quanto é parecido, né? E o quanto que, às vezes, um videozinho de... Os videozinhos não, um puta de um vídeo que nem esse aqui, eu falo videozinho por conta do tamanho, 10 minutinhos, traz um monte de reflexão pra gente, cara. É maluquice. pico. É 4 vezes mais. Se a recompensa for sempre exata, 100%, É a conta que o cara faz, né? Eu opero 2 contratinhos, eu tenho um ganho de X. Se eu operar 10, vai ser 10x, porra. Já parei de perder, já. Tô 1 semana sem fazer merda. o macaco perde a graça um pouco. Ele tem a motivação e tal. Mas quando você joga um talvez, meu, o bicho fica louco, assim. Cara, olha Louco. como recompensa é uma coisa interessante. Isso tem a ver com, por exemplo, motivação sexual, né? Então, quando, por exemplo, é diferente. Se uma mulher aparecer na sua frente e ela Estiver disponível. É a parte que exatamente. eles começam a Você falar, olha... acho que... Mas agora, se a Porra, sua que mulher ela bonita pegar e e sexy. usar uma roupa mais coberta, que deixa um pouco... Exerce o esforço. Tem uma outra parada nesse estudo, que é o quê? Quando o macaquinho exerce o esforço, vê a luz, aperta o botão, a dopamina explode. Aí quando chega o suco, a garrafinha, a dopamina já está no nível basal, mesma coisa que estava antes da luz acender, ela volta pro basal. Mas se na garrafa, em vez de suco, tiver água ou nada, ou uma substância enjoativa, amarga, que ele não gosta, Se os ele, neurônios, se ele tiver uma frustração. os neurônios dopaminérgicos inibem. Eles Tem 2 reflexões aqui. Primeiro, como que você se sente quando você faz tudo certo, como o teu trade system manda e a operação dá stop? A gente tem que pensar, né, sobre isso. E também tem uma outra reflexão aqui. Aquela pessoa que ela só toma stop, stop, stop. O stop já faz parte da... Ela nem se abala mais com o stop. Então, é aquela pessoa que já está a ponto de desistir, né? E já seguiu fulano, seguiu ciclano, aí acreditou um pouco num, um pouco no outro, daqui a pouco não acreditou mais no outro, não acreditou mais no outro, não acredita mais nela, não acredita que isso daqui dá para ganhar dinheiro. E aí, tipo assim, isso daqui já virou uma rotina para ela. Então, né, é que nem quando eu falo pro pessoal, quando um stop é acionado na sala ali, a primeira coisa que eu penso, alguma coisa está errada. Porque um stop não é normal, mas quando a pessoa ela já vem num processo tão ruim assim,
ela tá operando mal, stop atrás de stop, às vezes o cérebro anula isso daí. Então, para ela, só mais um stop. Ela já nem se projeta dando certo nisso daqui. Caem abaixo do basal. Nossa. Outras áreas do cérebro desligam ele. Cara, Esse delta entre aonde estava pro basal e para onde cai é o que a gente chama de frustração. Que legal. Isso é frustração no cérebro. Por isso que é importante, primeiro, você sempre ter uma expectativa relativamente controlada, não pode jogar um bagulho lá em cima, porque senão você vai Sempre nos gerenciamentos. se frustrar sempre. E ter mais ou menos a ideia de que, cara, pode não dar certo. Pode ser que venha água em vez do suco Por isso que a gente usa o stop. dessa vez. Que legal. Isso vai controlar o seu nível de frustração hormonal. É, isso, exato. Olha que interessante, hormonal, cara. É por isso que um psicólogo ele não ensina um paciente a ser feliz. Ele ensina um paciente a lidar com os problemas, que vão continuar acontecendo. E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Então, para mim, isso daqui é estudar, né? Talvez, né? Eu não sou um bom leitor, mas para mim, isso daqui é uma puta de uma aula, tá? Então, essa é a forma, né, com que eu passo realmente o meu tempo, né? Fora a sala, né? Fora o horário de pregão. Para mim, isso é estudar. Não sei para vocês. Digam aí para mim, beleza? Vamos ver se agora vai ficar bom o vídeo aí. Valeu.